Candidato à presidência do Corinthians, André Castro, quer se reunir com os órgãos fiscalizadores do clube e provar a autenticidade de documento de investimento de mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais para o Timão. Corinthians fez proposta milionária ao Santos Laguna para tentar derrubar o Transferban e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Bahia na Neoquímica Arena, buscando a recuperação no Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Bahia dentro de casa, buscando a vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Bahia, jogo que acontecerá às 21 horas na Neoquímica Arena e será válido pela 20ª rodada ou primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores assistiram um vídeo com instruções táticas sobre essa partida. Após uma ativação na academia, o elenco realizou exercícios táticos no gramado e o Dorival também aproveitou para instruir a equipe em diversas situações de jogo. O encerramento foi com jogadas de bola parada. Corinthians que volta a campo hoje, necessitando da vitória, já que não vencemos dentro da nossa casa pelo Campeonato Brasileiro há 4 jogos, desde maio sem vencer, são 5 jogos sem vencer na competição no geral, então o Corinthians necessita da vitória nesse jogo de hoje para não cair mais posições na tabela da competição. Dorival tem muitos problemas, jogadores machucados, Yuri Alberto, Memphis e Carrilho e o Hugo Farias. E já no caso também os suspensos temos Kaká, Angileri e o Ángel Romero. Por outro lado, o Dorival ganha o retorno do volante Maicon, que está recuperado de lesão muscular e ficou à disposição. Então, com todos esses desfalques, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaique e o Gui Negão. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: Corinthians não pode nem sonhar com qualquer outro resultado que não seja a vitória. Como eu disse, são 4 jogos sem vencer em casa pelo Campeonato Brasileiro. Por isso que já estamos na metade da tabela para baixo e correndo o risco de cair cada vez mais e ir se aproximando do Z4. Isso não pode acontecer com o Corinthians, em hipótese alguma. Era para estar brigando na parte de cima da tabela, não se aproximando da parte de baixo. Corinthians que vai enfrentar hoje a equipe do Bahia, que sabemos a qualidade que tem. Então uma vitória nesse jogo de hoje pode trazer uma confiança maior para o elenco. Corinthians que tem muitos desfalques, jogadores importantes, Dorival tendo que se virar para montar a dupla de ataque. Eu gosto da ideia do Kaique e também o Gui Negão. Aí estaríamos vendo o Thales no banco de reservas. Thales que no caso era considerado até pouco tempo atrás a primeira opção para a saída de alguém do ataque e brigava pela titularidade. Hoje o Thales acaba ficando um tanto quanto em baixo. Então o Corinthians necessita vencer nesse jogo de hoje. Não se pode pensar em qualquer outro resultado jogando dentro de casa que não seja vitória. Se vencermos, poderemos terminar a rodada, dependendo da combinação de resultados, até na 9ª colocação. Agora, em caso de derrota, poderemos cair de 13º para 15º e absolutamente que as coisas iam ficando cada vez piores na competição. Quanto à escalação, confesso a vocês que eu gostaria de ver o Dieguinho em campo, para mim, muita qualidade, mas gosto da ideia do Kaique e o Gui Negão. Acho que os dois estão cheios de vontade, acredito que os dois vão fazer um grande jogo hoje, estou confiante que o Corinthians vai vencer, mas é aquilo que eu falo para vocês, independente da escalação, que só teremos a escalação oficial mesmo, de repente poderemos até ter surpresa,
é 1 hora antes do jogo. Então, independente de quem entrar em campo, as nossas funções é sempre torcermos para que o Corinthians conquiste a vitória. Eu confio que vamos ganhar hoje. E agora vamos falar sobre acordo que o Corinthians tenta fazer com o Santos Laguna e, no caso, fazer cair o transfer ban da FIFA que deixou o Corinthians impedido de registrar novos jogadores. Há alguns dias atrás, no início da semana, o Corinthians acabou sofrendo o transfer ban, que é a punição da FIFA para clubes que ficam com pendências com outros clubes, ficar impedido de registrar novos jogadores. Então, nesse momento, o Corinthians não pode registrar nenhuma contratação. Motivo do transfer ban: dívida com o Santos Laguna, aproximadamente 34 milhões de reais, que o Corinthians não pagou pela contratação do zagueiro Félix Torres, que chegou no início do ano passado. O Corinthians pagou apenas uma entrada na casa de 2 milhões de dólares. E a equipe do Santos Laguna levou na FIFA, o Corinthians recorreu, foi para a Corte Arbitral do Esporte, o Corinthians perdeu e agora essa condenação tem que pagar. O Corinthians já vem negociando com a equipe mexicana há alguns dias, mas eles não estão aceitando nenhuma negociação que facilite a vida do Corinthians. Então a diretoria do Timão está preparando uma proposta de pagar metade dessa dívida, algo na casa de 17 milhões de reais, e parcelar o restante em 5 vezes. Essa proposta já foi enviada para a equipe mexicana e nesse momento o Corinthians está aguardando a resposta do Santos Laguna. Então vamos torcer para que dê tudo certo e o Santos Laguna aceite e o Corinthians se livre desse transfer ban. A minha opinião quanto a essa proposta que o Corinthians enviou ao Santos Laguna é a seguinte: é uma ótima proposta. Sinceramente, vale a pena a equipe do Santos Laguna aceitar. Já vão receber a metade do que o Corinthians deve. E destacando, se o Corinthians não honrar com os próximos compromissos, eles podem acionar a FIFA novamente e será mais rápido. Então, ao meu ponto de vista, o Corinthians caminha para resolver essa situação do transfer ban. Uma situação muito chata para um Corinthians que sofre nessa janela de transferências. Eu avisei a vocês antes da janela abrir que no caso seria uma janela bastante sofrida, só que eu não imaginei que seria tão sofrida assim. Até o momento, só o Vitinho foi anunciado como reforço, anunciado às pressas na última segunda-feira, já que na terça-feira o transfer ban foi confirmado. Então, ao meu ponto de vista, é uma excelente proposta que o Corinthians mandou para a equipe mexicana. Se eles não aceitarem, realmente é porque eles estão bravos na extremidade, porque já vão receber a metade do dinheiro e o resto depois 17 milhões parcelados. Eu acredito que o Corinthians, com essa proposta, realmente nesses números, sendo nesses números, o Corinthians vai conseguir sim se livrar desse transfer ban. Então, vou ficar acompanhando tudo certinho e, claro, torcendo e muito para que o Corinthians consiga resolver isso de uma vez por todas. Lembrando que tem outras questões também que podem cair. Mais de 40 milhões do Matias Rojas, mais 23 milhões do Rodrigo Garro, além de quase 7 milhões ao Shakhtar pelo empréstimo do Maicon. Vamos aguardar um passo de cada vez e torcer para que o Santos Laguna aceite essa proposta. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre investimento bilionário, possível investimento bilionário no Corinthians, conforme eu já informei a vocês há alguns dias atrás que o conselheiro André Castro garante ter uma carta formalizando uma proposta de investimento de empresas internacionais de 1 bilhão de dólares, o que seria acima de 5 bilhões e 500 milhões de reais do Corinthians. Eu tenho atualizações sobre isso, eu vou contar para vocês a partir de agora. Em breve teremos eleição no Corinthians, eleição que será preciso fazer fora de época, já que, no caso, pelo calendário, as eleições do clube acontecerão no ano que vem, mas teremos eleição devido à destituição do Augusto Melo. Com a queda do Augusto, terá que ser escolhido o novo presidente, que ficará até o final do ano que vem. Então, um mandato curto que costuma se chamar de um mandato tampão. É importante lembrar que essa eleição será somente entre os conselheiros, tanto para se candidatar quanto para votar. Hoje temos 300 conselheiros dentro do clube, 200 trienais
e sem conselheiros vitalícios. Candidatos, até o momento, temos 2 candidatos que já afirmaram que vão concorrer. O presidente interino, Osmar Stable, que está desde o final do mês de maio, que foi quando o Augusto foi afastado, ele já confirmou que quer continuar. E também o conselheiro André Castro. André que está chamando a atenção nos últimos dias, mediante ao que ele garante ter em suas mãos. O André garante ter uma proposta, aliás, uma carta em mãos, um documento que formaliza o interesse de um grupo internacional de investidores de $1 bilhão, 5 bilhões e 500 milhões de reais no Corinthians. O André garante ter isso e para, no caso, comprovar que realmente ele tem, aí que vem a atualização, a novidade em relação a esse assunto. Buscando a transparência desse documento, o André já solicitou uma reunião junto ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior, e o presidente do CORE, o Conselho de Orientação, o Dr. Miguel Marques e Silva. Ele quer fazer isso na semana que vai anteceder a eleição. Vale lembrar também que ainda não temos uma data, até o momento que eu gravei esse vídeo não tinha data definida de quando será esse pleito, de quando será essa eleição. Então o André, ele quer apresentar a existência e autenticidade do documento, para que não restem dúvidas quanto à seriedade da proposta. Então, uma atualização muito importante, é uma notícia bombástica, isso aí está mexendo com muitos de nós corintianos, então vamos aguardar essa reunião. A minha opinião, quanto a essa intenção do André Castro em se reunir com os órgãos fiscalizadores do clube é a seguinte: isso é muito importante. Estamos falando de uma notícia bombástica, essa questão dos 5 bilhões e 500 milhões de reais que o Corinthians pode ter de investimentos. Claro, com o André ganhando a eleição. Absolutamente que isso traz empolgação, traz dúvidas, muitas pessoas empolgadas com essa questão do André, enquanto muitos achando que é mais uma tentativa de se tentar entrar na presidência através de assuntos que não vão acontecer. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu conheço uma pessoa muito próxima ao André, que me garante que ele é uma pessoa muito correta. Tenho falado com ele e, sinceramente, ele me passa muita segurança naquilo que ele fala. Só que o principal disso tudo é o que ele está disposto a fazer. Para mim, ele se reunindo com os órgãos fiscalizadores do clube, aí é para realmente, ó, tá aqui, tenho, é isso aqui. E aí que eu vou falar uma coisa para vocês. Estamos falando de algo que não faria somente o torcedor corintiano sonhar, e sim entrar na realidade que o clube teria que ter, que é um Corinthians com dinheiro, um Corinthians com uma vida financeira saudável. Absolutamente que tem detalhes que precisam ser esclarecidos. Por exemplo, vai se investir 5 bilhões e 500 milhões de reais. De onde que vão retirar, no caso, o retorno desse dinheiro? Quais seriam os valores? Claro, teriam, no caso, patrocínios nesse meio. Fala-se de number rights do CT, number rights da arena, patrocínio de camisa como retorno. Então, eu vou ser sincero com vocês, isso me traz empolgação. Para mim, uma das maiores bombas dos últimos tempos, uma das maiores mesmo. E eu torço para que tudo dê certo, porque o Corinthians está necessitando de algo desse tipo para que saia da situação tão complicada financeiramente. Então, vou ficar acompanhando, estou em contato com o André, tendo mais atualizações absolutamente que eu trago aqui para vocês. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Corinthians oferecendo metade da dívida, tentando parcelar o resto, o Santos Laguna, para tentar derrubar o transfer ban.
pela dívida com Félix Torres. Será que dará certo? E sobre a intenção do conselheiro André Castro se reunir com os órgãos fiscalizadores do clube para realmente provar a autenticidade do documento de investimento de mais de 5 bilhões, 500 milhões de reais no Corinthians. O que vocês têm a dizer sobre isso? E sobre o jogo de hoje contra o Bahia? Corinthians cheio de desfalques. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, difícil e sofrido como sempre, mas 1-0 pro Corinthians também. Deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!